E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Nós estamos retornando com o terceiro bloco do Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. No bloco anterior, estávamos falando a respeito de um único elemento que se transforma em tudo isso que nós conhecemos. Como simplificar essa questão, André? Não é bem simplificar, mas é torná-la própria do nosso dia a dia. Como que nós entendemos isto de uma forma que você possa ver isto acontecendo? E é por isso que colocamos, como vamos repetir agora, para você enxergar, esse slide que você pode apreciar em um dia tão gostoso como esse, não fazendo muita coisa. Você pode pensar, puxa, esse bolão de chocolate, ou uma macarronada. Tá Ai, apetitoso. quantos pãezinhos diferentes, pão de cevada, pão de semolina, olha quanto pão distinto, olha aquele outro bolinho ali embaixo, que bolinho da vovó. Você olha essa imagem e você pode entender que todos estes itens que você está vendo, eles vieram daquela farinha que está no meio. Aquele elemento primitivo do universo culinário, Isso. ele dá origem, pelas suas transformações, a todos os outros tipos de alimento. E, obviamente, cada um destes outros alimentos tem uma característica específica, diferente um do outro. Você não pode achar que um bolo de chocolate é parecido com uma macarronada, que um pão é parecido com a broa que a vovó faz, como um bolão desse macio. Você então tem inúmeras transformações pelas combinações, pela mudança de nível vibratório daquela farinha inicial, que é a mesma, está na base de todos aqueles alimentos. E com isto, da mesma forma que nós citamos aqui a célula ovo, que vai crescendo e se multiplicando e aí se especializando em cada área, vai ser célula óssea no esqueleto, vai ser célula nervosa nas linhas cerebrais e nos seus neurônios e seus tendões de comunicação, vai ser célula muscular para o funcionamento do organismo, para a sua sustentação e movimentação. Vai ser célula cardíaca, vai ser célula de estômago, vai ser célula de órgãos como pâncreas, como fígado. Todas elas oriundas de uma única, assim como todos estes alimentos provenientes de um só elemento base. Então, essa compreensão, Solange, nos deixa uma ideia mais nítida a respeito de que nós encontramos já no nosso dia a dia realidades dessa forma. Algo que vai sendo transformado e se multiplica em muitas outras coisas. Pelas combinações, pelos tipos de tratamento a que é submetido. Você tem temperaturas diferentes, combinações com outros elementos para fazer aquelas coisas se tornarem os alimentos que a gente conhece. Então, com isso, Solange, a gente pode chegar na pergunta que vem a seguir, que é a pergunta número 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Bom, Kardec está pensando assim, se só tem uma coisa, só tem uma matéria, a matéria base de todas as coisas, todas as outras matérias estão baseadas naquela original, ele então quer saber dos espíritos. Ora, essas diferentes propriedades da matéria, a matéria tem inúmeras propriedades distintas, elas se originam de onde? Se é uma única coisa, por que tem tanta diferença? Vamos ver o que os espíritos responderam na questão 31? Vamos ver. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Então, a resposta que os espíritos dão confirma aquilo que nós estamos falando com as imagens que mostramos. Quando as moléculas do mundo elementar, aqui chamado de princípio universal,
matéria universal, matéria primitiva. Quando essas moléculas, como eles estão explicando, porque isso é matéria, quando elas estão submetidas a certas condições, ou quando elas se combinam de maneiras diferentes, nós temos propriedades diferentes. E não é difícil de entender isto. Vamos voltar à nossa velha amiga Dona Água, não é? Você conhece a fórmula química da água. H2O. 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio. São 2 elementos. Eles constituem uma substância. Essa substância, ela tem, para todos nós, uma forma visível, conhecida e muito comum, da qual nós dependemos, inclusive, para viver, que é o estado líquido. H2O, nós encontramos a água para beber, para tomar banho, para molhar as plantas. Mas existe uma água, também H2O, que nós não enxergamos. A gente não enxerga. Uhum. Você tem água que não enxerga? Você respira água. Nós todos respiramos água. Não sabia disto? Quando ficamos naquela fase do inverno, em que a gente fica com tosse, o nariz fica ressecado, tudo. a pele fica quebradiça. Exato. Por que você está assim? Porque como falta, por causa da alteração atmosférica, falta umidade, falta água flutuando, nós não respiramos água suficientemente. Então nossas mucosas, nossos tecidos vão ficando secos, vão ficando quebradiços. Você começa a sangrar, às vezes até sangrar, porque o nariz fica tão ressecado por dentro que ele racha e você pode perder sangue por essas rachaduras, por causa da ausência da água invisível, a água em estado de vapor. Mas a água em estado de vapor também é H2O, só que ela está em uma outra circunstância. Os espíritos disseram isto. Nós temos lá, esta união pode produzir efeitos diferentes e também as circunstâncias. As circunstâncias podem dar à matéria elementar primitiva outras características. Circunstâncias externas seriam aí, por exemplo, temperatura, Sim, enfim, concentração, isso. ambiente, sob que influências de radiação elas se encontram, que Isso. forças estão incidindo Isso faz sobre com a que essa matéria. mesma matéria se modifique e se transforme em algo. Veja só, nós temos no céu inúmeros fenômenos maravilhosos, e é muito importante você lembrar disso, Solange, porque você assiste às vezes alguns programas que mostram como que o espaço cósmico é lindo. Você vai ver imagens, nuvens, aquelas coisas maravilhosas, e você vai ver que aquilo, na verdade, é formado pela reflexão da luz sobre bilhões e bilhões de partículas que podem ser de gás ou podem ser de pó, matéria esparsa, e que a milhões de anos-luz de distância, ela é refletida como se fosse um corpo sólido. Então existem inúmeras formações no cosmos que mostram como as forças interagem. Você terá gases sendo acumulados por força da gravidade, gerando temperatura maior, pressão maior, e então esses entrechoques vão mudando as características da matéria. Da mesma forma que na nossa natureza, na natureza física, nós encontramos condições adequadas para os 3 tipos de estruturas para a água. Porque eu falei só do vapor e do estado líquido. Mas nós encontramos a água em estado sólido. Sim. A água em vapor você não enxerga, mas ela está lá. A água líquida você bebe, você mergulha, você nada debaixo da água, mas você não consegue fazer nada disso com a água em estado sólido. E ainda assim é H2O, que agora está muito contida pela baixa temperatura. Veja só, mudou a circunstância, Exato. mudou a característica. Exato. Aumentou a temperatura, a água que estava meio molenga lá, ela ganha energia, ela sai, ela não quer mais saber de ninguém, ela sai voando. E se espalha. E ela se espalha. Em média, 1 litro de água, só 1 litro de água produz 1.200 litros de vapor. Pelo aquecimento. Ele se expande. Agora, se você tira a temperatura,
as moléculas vão ficando com frio, fala assim, chega aqui mais, chega aqui que eu tô com frio, chega aqui que eu tô com frio. Elas vão ficando juntinhas, vão ficando apertadinhas e então elas endurecem o sistema. E essa é a estrutura molecular da água sólida. Os átomos e as moléculas estão unidas, muito mais próximos uns dos outros. Então você vê que as circunstâncias fazem com que as características da matéria sejam modificadas. A mesma coisa acontece com o diamante. Exatamente. O diamante corta todos os outros tipos de sólidos, mas ele é usado para escrever. Porque é o mesmo carbono do grafite que você usa para escrever, é aquele que você tem como diamante, que está na ponta das brocas que perfuram rochas duríssimas. É o diamante que corta o vidro, é o diamante que embeleza os dedos das mulheres. É a mesma estrutura, carvão, grafite, diamante. Só que elas estão colocadas de formas diferentes por causa das características e das circunstâncias que elas tiveram que enfrentar para se desenvolverem nesse processo. Isso é bastante interessante, né, André? E ver que nenhuma mulher quer colocar um pedacinho de grafite no pescoço. Nem sonhando. Aí não tem graça. Já pensou andar com um carvãozinho aqui, assim, pendurado, como um broche? É isso mesmo, André, ok. Bem, antes do nosso intervalo, nós vamos continuar esse assunto que está interessante. Mas gostaria de fazer o convite a vocês para participarem do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 1218 38. Você pode ficar sócio, se inscrever, contribuir com a quantia que quiser. Caso você não queira se associar, você pode também participar fazendo uma doação espontânea. Basta entrar no site da TV Mundo Maior e buscar todas as informações, conta bancária, para que você faça a sua doação. Apenas uma ou duas, quantas você desejar. Está bem? Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.